Olá, depois a gente corta isso. Olá, nós somos o podcast. Como é que eu vou começar mesmo? Olá, nós somos o Mega Papo, o seu podcast. Eu sou Maria Eduarda Roque. Eu sou Vinícius Lourenço. Eu sou Eduarda Guiar. Eu sou Letícia Gomes. Eu sou Beatriz Xavier. E eu sou a Mariana Lopes. Este é o seu podcast. E o episódio de hoje é sobre a evasão escolar. Para falar sobre este assunto, nós trouxemos a professora Maria Silvia, professora da ESEC. Licenciada em Letras, que vai nos ajudar hoje a comentar sobre esse assunto tão importante, que é a evasão escolar. Após o período da pandemia, nós temos visto uma crescente no número de jovens e até mesmo crianças evadindo das escolas, né? Isso se deu também por conta da falta de acesso à internet e por vários outros motivos. E é extremamente importante e relevante que nós possamos discutir esse assunto. Ele tem extrema relevância no momento atual. O que é a evasão escolar? A evasão escolar, ela é quando o aluno ele deixa de frequentar as aulas, ele deixa de ir à unidade escolar, né? Acontece também quando o aluno ele está matriculado em um ano dentro da escola e no outro ele deixa de estar matriculado, ele deixa de ir também às aulas. Então, a gente pode notar que tem alguns lugares, tem alguns fatores, desculpa, que podem contribuir na taxa maior de evasão. Pode ser, por exemplo, de acordo com a raça, a região, gênero ou classe social. Isso pode ser, por exemplo, na região, por exemplo, a gente pode ver, isso pode ocorrer, por exemplo, por causa da dificuldade de transporte, né? Como em lugares distantes que são mais, não são... Que não tem uma infraestrutura. Isso. Ruas que não são asfaltadas, coisas assim. Além disso, falando sobre a região, né, existem algumas regiões que têm um problema maior com esse problema, né, da dificuldade do transporte que esses alunos têm. Isso acontece muito, por exemplo, com indígenas, né, que tem aquele problema no transporte, o deslocamento, além de não ter uma infraestrutura boa para eles poderem ir para a escola, também tem o fator de que a distância também é muito grande, por muitas vezes essas pessoas não conseguem chegar no horário certo para poder assistir e acompanhar as aulas. Não só ir, mas o local também tem que ter suporte para essas crianças, esses adolescentes. Outra questão também que acaba afetando bastante os alunos, em sua maioria as meninas, né? Não discutindo essa questão de gênero, mas as meninas, que é a questão da gravidez durante o período da adolescência, que acaba fazendo com que essas meninas se afastem das unidades escolares e por muitas vezes acabem não voltando. Tem a questão racial também, que se faz muito presente falando sobre esse assunto, que é, no caso, pessoas não brancas têm uma dificuldade maior em poder ir à escola. Isso, exatamente. Enquanto as pessoas brancas, pesquisas mostram que as pessoas brancas elas são a maioria a frequentar as unidades escolares, enquanto as pessoas negras elas acabam tendo problemas como a renda, a localização, que dificulta elas poderem ir para a escola. A questão de gênero também é muito importante quando nós vamos comentar sobre esse assunto, porque o bullying ele também é um dos fatores que contribui para que os alunos eles não tenham uma vontade de querer ir para a escola, você está se sentindo cabisbaixo,
e você não quer mais frequentar aquele lugar que te põe nessa condição. Também tem a questão, às vezes, quando eles precisam ir para o trabalho, às vezes, os pais não conseguem se sentar na casa sozinhos, né? Às vezes, os filhos precisam trabalhar e isso às vezes pode se tornar um ciclo. Aqueles adolescentes e crianças que precisam trabalhar antes do tempo para poder ajudar na renda. Sim, às vezes eles acabam por não concluir a escola, né? Daí eles não têm aquele repertório, né? Daí às vezes eles acabam ficando presos a essas profissões que acabam ganhando menos, né? Acabam ganhando menos, daí eles constroem famílias, só que eles acabam tendo baixa renda, daí cria esse ciclo. Com certeza. Então, eu acho que é importante colocar dados que, em questões raciais, principalmente na pandemia, pesquisas foram realizadas, em questão da evasão, e mostrou que a maioria das pessoas que evadiram a escola eram pessoas não brancas, que seria de 4,3 milhões, enquanto pessoas brancas era de 1,5 milhões de pessoas. Então, isso mostra que a evasão vem principalmente da desigualdade que tem presente no Brasil. Racial, racial, regional e financeira também. Sobre aquilo que estávamos falando sobre as regiões mais afetadas, no caso o Norte e o Nordeste. E uma região que tem uma boa participação dos alunos, né, uma taxa menor de evasão escolar, é o estado de São Paulo. Tem 21%, sim, 21,7% dos jovens. Professora, você acha que a falta de flexibilidade de escolha dos alunos diante da grade curricular de uma escola ou do conteúdo que é passado dentro de sala de aula pode ser um agravante que leva à evasão? Falando sobre a vontade do aluno querer ir à escola, quando nós entramos nesse assunto, vemos muitos profissionais falando sobre como resolver ele, e que uma das coisas que poderia resolver esse assunto seria tornar as aulas mais atrativas. Então, os alunos poderiam escolher a grade curricular deles, seria uma das coisas dos fatores que poderia levar, por exemplo, a uma diminuição na taxa da evasão escolar? Boa tarde, primeiro, né? É um prazer participar do podcast de vocês, tá? É um assunto relevante, né? A questão da evasão. Eu posso dizer por experiência, por trabalhar no Estado e na frente de uma coordenação pedagógica, e nós tínhamos um grande número de alunos evadidos. E o que causava essa evasão? Né? Primeiro, o desinteresse, a desmotivação, a família não incentivava, a ausência dos pais, a presença dos pais no acompanhamento, de realmente estar participando é muito importante. A gente nota que, é claro, que em decorrência do trabalho, que hoje a mulher também trabalha por causa do orçamento familiar, né? Não existe aquela motivação, aquele acompanhamento. No aluno a gente sentia isso, que os pais não compareciam às reuniões, não sabiam da situação do aluno, e a escola sempre chamava os pais. Então, para justamente trazer esses pais junto aos filhos que incentivassem a educação. Sim, eu acho que aulas diferenciadas também ajudam muito. Hoje, nós já temos até como escolher, porque tem um período integral, que eles ficam o dia inteiro na escola, tem várias disciplinas, são bastante interativas, mas se você for falar em evasão, aqui na minha região, que é o litoral, é muito grande em questões
de ser uma região sazonal, um emprego sazonal. Então, quando que o adolescente arruma emprego? Na temporada. Aí ele abandona a escola. Aí ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar nos quiosques, nos bares. Então, nós vivenciamos muito isso no estado, né? Minha grande experiência é essa, realmente. E nós tínhamos dentro do estado uma busca ativa. E muitas vezes nós íamos em busca do aluno para que ele viesse novamente. Nós encontrávamos meninas grávidas, como você falou, que tinha vergonha de voltar à escola, a questão do bullying, né? A questão da falta de acessibilidade, falta de condução. Então, isso é muito sério, né? Porque não é que o adolescente não quer estudar, ele talvez não tenha motivações também, né? E também essa questão do trabalho, a gente percebe que aqui na região, os adolescentes costumam trabalhar muito cedo para ajudar no orçamento familiar. E se nós formos falar em evasão após a pandemia, até durante a pandemia, nós sentimos muito, porque não tinha acesso à internet. Nós tínhamos como dar essas aulas remotas, mas eles não tinham como acessar. Então, isso foi um problema muito sério nesse período. E pós-pandemia, por que a evasão do pós-pandemia? Muitos alunos ficaram doentes, perderam familiares, não conseguiram se estruturar. Nós temos casos aqui na escola, né? Que adolescente realmente perdeu os pais na pandemia e não tem estrutura emocional para frequentar. Então, essa questão da evasão escolar, ela tem que ser estudada, tem que ter alguma forma de atrair realmente o aluno. E o que a gente pode fazer? Primeiro, o aluno só pode trabalhar com 16 anos, ele vai muito antes, por questões financeiras. A dificuldade do transporte, né? A dificuldade do acompanhamento familiar. Eu acho que a família é extremamente importante para a educação do adolescente ou da criança. Os pais têm que acompanhar, né? Eu não digo os pais, os responsáveis, né? Porque hoje nem todos são criados como os pais. Então, isso faz muita falta. O aluno percebe que ele vai se ele quiser. Né? Ele vai. Sim, hoje eu não quero ir, mas a minha mãe não está aqui, então ela não vai ver, eu não vou. E ele se acomoda, né? Infelizmente. E aí a gente percebe que precisa, na verdade, um projeto, acredito até governamental, que seja as escolas mais atrativas, né? Esse telefone está perturbando. Então, sejam mais atrativas, né? Por quê? A gente percebe que a escola de tempo integral tem dado certo? Tem dado certo. Por quê? É atrativa. É atrativa. Tá? E outro fator muito importante, que ele tem alimentação. A criança tem 3 refeições durante o dia. Então, isso se tornou muito atrativo. Então, você vê que eles quase não têm caso de evasão. Porque eles trabalham música, teatro, eles têm várias atividades, não é só sala de aula, conteúdo, né? Ela é muito mais atrativa. E isso eu acho que tem sido menor o número de evasão. E a escola tradicional, que é a escola só de um período, ela sofre muito nessas questões, principalmente os alunos que estudam à noite. Os que estudam à noite vêm cansados, vêm com fome, não tem dinheiro de condução, o passe não foi liberado. A gente ouve muito falar isso, né? Então, eu acho que para amenizar o problema, nós precisaríamos ter um projeto de resgate desses alunos. Inclusive, tocando nessa questão sobre os alunos eles não terem acesso às aulas online, né? Pesquisas foram feitas e dizem que pelo menos 33% dos lares aqui do Brasil, falando aqui,
não tem, como acessar, não tem nem internet em casa para poder acessar essas aulas, né? Então, realmente, Isso foi muito grande a invasão nesse período, com toda certeza, né? E aí o que aconteceu? Aí o aluno, quando a gente retoma, ele está totalmente defasado, totalmente desinteressado, acomodado dentro de casa. Ele já não vem com a mesma energia que ele estava. E aí acontece também a invasão. Entendeu? Então, é um problema de há muitos anos. Vai fazer 30 anos na educação, dia 8 de fevereiro do ano que vem. 30 anos. Então, eu tenho uma larga experiência nessa parte realmente da evasão, né? A gente percebe que as meninas cada dia mais cedo engravidam e abandonam a escola. Se tornam mães, não estudam mais. Os meninos ou as meninas mesmo que precisam trabalhar, optam por trabalhar e não frequentar. Nós tivemos casos que alunos que precisaram sair de casa para trabalhar, porque os pais estavam sem emprego e não frequentou as aulas remotas. Acho que também a partir disso, da gravidez precoce e a falta de incentivo da família, pode provocar, até mesmo do que a Mariana falou, desse ciclo vicioso que provoca a evasão do filho dessa mulher que teve que invadir por causa de uma gravidez, do filho dela possivelmente vir invadir também, por outras questões. Eu acho assim que hoje a gente sente assim, que os pais estão muito distantes. E isso tem cada dia mais afetado na educação. Sabe, é um problema sério. Você faz reunião, tem 40 alunos numa sala, tem 10 pais. Então a gente percebe, tá certo, é problema, pai trabalha, mãe trabalha, tudo bem. Mas você tem que acompanhar, né? Você tem que acompanhar seu filho, a educação, a lição, como que ele tá, o que está acontecendo com ele, né? E então eu sinto que um grande problema dessa invasão, além de porque a região é de trabalho sazonal, é o não acompanhamento dos familiares. também tem essa questão do retorno. Quando você falou sobre a questão dos jovens irem trabalhar mais cedo, parando para pensar, dá até para entender um porquê dessa desmotivação para poder participar das aulas, porque quando você trabalha, o retorno que você tem vem antes, o retorno financeiro vem antes do educacional. Exatamente, aí parece que não faz sentido você investir, por exemplo, na educação, já que você trabalhando agora está tendo um retorno muito antes. Exatamente. Esse é um grande nó aqui na nossa região, eu acho. O emprego sazonal. Isso tanto é que você vê que o número de evasão em São Paulo é menor. Né? E aqui não, aqui é muito grande. Eu não sei se vocês pesquisaram alguma coisa sobre a região, mas foi muito grande o número de evasão de alunos que não frequentaram as aulas remotas no estado, não acessaram nenhum dia, né? Existiu um projeto para que eles aprendessem aula. E aí a coisa aconteceu. E aí o aluno chega aqui, ele não teve aula. Então ele vem com uma defasagem muito grande e se desmotiva. Esse é o problema. Respondi? No Brasil, já existiam pesquisas que previam uma certa porcentagem, quantidade de alunos que viriam a invadir as escolas em decorrência da pandemia, mesmo antes do seu agravamento. Você, como professora, pressentia isso também? Sim, eu já vivenciava isso, né? Já vivenciei essa evasão. Já fui muito em casa de aluno buscar aluno. Já fui muito, me embrenhei em cada lugar, que vocês nem imaginam. Estava conversando isso com o professor Diego, que me embrenhei em cada lugar, eu era mais corajosa. Hoje não sou tão corajosa, viu, gente? Assim, para ir realmente fazer a busca ativa, de ir atrás do aluno. Por que você não está vindo? O que falta? Às vezes, eu tive caso de aluno que não tinha roupa para vir à escola. Não tinha roupa.
A professora não tem roupa, não tem. Aí o que a escola fazia? Fazia uma campanha, a gente arrecadava, dava para algum. Né? Tem esse lado. Às vezes parece que a verdade está muito mais distante, né? Mas são muito mais próximas. Estão muito mais próximos do que a gente pensa. Eu acho interessante também essa questão da falta de infraestrutura da escola e do questão material também do aluno. Alunos não vêm para a escola por falta de material. A gente tem a distribuição de material a partir do governo, só que é importante frisar que nem todos os estados têm. E é o seguinte, né? O material vem uma única vez, o material não dura o ano inteiro. Aí o aluno não tem caderno, não tem lápis. Então, é bem-vinda essa ajuda. Por exemplo, aqui vocês não têm isso, né? Não ganham material. Eles ganhavam um kit de material com lápis, caneta, régua. E aí? Chega no meio do ano não tem mais. Entendeu? Então, é o que eu estou falando. Tinha que ter um plano, um projeto que observasse tudo isso que acontece, tudo que leva o aluno a se evadir e proporcionar isso, né? Então, é isso. Sem contar nos alunos que cometem atos ilícitos e estão presos. Que você descobre que o aluno está... Mas eles têm a atividade, né? Dentro da... Não é mais FEBEM? Santa Casa. Não, isso não. Casa de fundação. Fundação Casa. Então, nós tínhamos muitos casos assim, mas eles têm aula, né? Eles frequentam a escola, quando eles retornam para a escola, eles são obrigados a trazer todos os trabalhos deles, Mas eles sentem vergonha, alguns sentem vergonha de terem cometido o delito, ou alguns chegam como heróis. Nós temos esse problema também, que faz parte dessa juventude, né? Não, mas é verdade, gente. Olha, vocês me falaram, me deram um assunto que eu trabalhei muito em cima disso, então eu sei, né? Eu vivi tudo isso, né? Eu vivi. Então é complicado, né? Porque não existe um programa que nos ajude dentro da escola. Não existe. Não existe. Nós temos as disciplinas, temos que trabalhar, temos que dar o conteúdo e como, né? Então é sério. É que esse é o maior problema, né? A falta desse amparo, né, aos adolescentes. É legal que as pessoas às vezes se voluntariem, né, para ajudar eles mesmos. Mas é uma situação séria, né? É uma situação bastante séria e tem que ter um plano, um projeto para isso. A ideia da escola de tempo integral é essa, é resgatar o aluno, tirar o aluno da rua, né? E dar um ensino de melhor qualidade. E tem dado certo. Mas nem todo mundo pode ficar o período integral na escola. Tem aluno que vai trabalhar. Por isso é interessante também fazer análise de cada caso, né? Porque não tem uma fórmula mágica. Não existe. E essa questão é antiga, não é hoje. Fala-se muito na evasão pós-pandemia. E antes da pandemia? É sério, cara? Tá bom? O que mais? Vamos às perguntas. Uma pesquisa da Unicef e IBGE aponta que 33% dos alunos durante o período da pandemia não tiveram acesso à internet, ou seja, foram por volta de 5,5 milhões de crianças sem acesso à educação. Como você sentiu esse impacto dentro da sala de aula online no começo, durante e até a volta às aulas? Bom, olha, posso dizer que no começo foi difícil para o professor, difícil para o aluno, difícil para a gestão, porque nós tínhamos um número muito pequeno de alunos frequentes que não conseguiam acompanhar as aulas, né? Alunos que não tinham interesse, né? Totalmente desmotivados, alunos que não correspondiam nem às expectativas, porque não se interessavam,
Então, o professor estava ali falando, explicando, dando aula. É muito mais difícil para o professor e para o aluno, a gente entende, né? E houve uma desmotivação muito grande. Porque, primeiro, estava dentro de casa, podia estar deitado, relaxado, né? Tinha interferência dos pais de casa, o barulho que atrapalhava, o barulho das ruas, que tanto interferia no professor como no aluno, que já dispersava a atenção, que é inerente à nossa vontade, né? Acontece. Então, eu senti assim que, vamos supor, 20% se interessavam, os outros 20%. De 40 alunos, vamos supor, 20 praticavam a aula direitinho e 20 dormiam. Acessava e não estava ali. Você cansava de chamar, fulano, Beltrano, não estava ali, né? É verdade, essa questão aí do ensino remoto, um dos grandes problemas observados dentro dele é também essas interrupções que acabam acontecendo enquanto você está estudando. Como você vai estudar direito se do seu lado, por exemplo, está a panela de pressão chiando, sua mãe fazendo comida, o seu cachorro latindo, o caminhão do gás passando? Exatamente. Não é que você prestar atenção direito, todas essas coisas. Não, é compreensível, né? É compreensível. Até para nós, professores, o ruído dentro de casa incomodava, né? E parece que o caminhão do gás passa todo dia, né? Na sala, que já é um lugar propriamente para o aprendizado, já é difícil, por causa A das outras concentração, pessoas em casa, já é mais Você difícil. imagina em casa, né? E os alunos que gostam de procrastinar, né? Como é que faz? É difícil, né? Então, mas eu senti muito na pele, eu sofri muito, posso dizer para você. Eu no começo, eu falava, meu Deus, como é que eu vou chamar a atenção desses alunos? O que eu faço, né? Aí você passava, vamos assistir um filme, né? Para ser diferente, ninguém assistia. Eu sabia que ninguém estava assistindo, né? Vocês sabem disso, né? Olha só, todo mundo rindo, né? Então, você dá uma atividade, era copia e cola. A prova era uma vergonha, copia e cola, né? O grupo se reunia, que resolvia, todo mundo errava a mesma questão. Então, é um momento, eu acho, mas mesmo assim, nós conseguimos passar o conteúdo, né? Conseguimos passar meio que, mais ou menos, né? No nosso caso, ainda a gente teve o final do ano presencial, isso ajudou muito. Isso ajudou muito o retorno, né? Muitos não queriam voltar, né? Com medo, com insegurança, com acomodação, né? Mas aí eu acho que deu para retomar. Vocês ficaram só o primeiro ano. Agora, quem já estava no primeiro, fez o primeiro, segundo ano e meio, né? Foi mais difícil. Mas eu acho assim que o projeto de realmente dessas aulas remotas foi bastante interessante, só que nós não tivemos muito acesso. Né? Sobre falando assim, nós estávamos falando sobre a desmotivação do aluno. E é interessante a gente citar que durante esse período houve um grupo de pessoas que, vendo que isso estava acontecendo, começaram a mandar mensagens motivacionais para esses alunos e teve um impacto muito positivo. Claro, nem todo mundo, mas uma boa parcela se sentiu um pouquinho melhor com essas mensagens motivacionais, que foi bastante importante, né, durante esse período. E também alguns outros meios que, tendo em vista de que esse já é um problema antigo, faz muito tempo, bem antigo, existem algumas medidas que tentavam solucionar esse problema, né? E um deles foi uma bolsa, um programa na realidade, se não me engano, do estado de São Paulo, que ele vê essas famílias que têm um problema com a renda e
quando o aluno ele vai estudar, ele pede para que o aluno estude, para que ele possa receber uma certa quantia depois. Auxílio. Isso, exatamente. Que ele estuda, faz as atividades, e aí depois ele recebe essa quantia. E o que eu acho que é bem interessante, pois é uma iniciativa interessante para fazer com que os alunos, por exemplo, possam voltar às escolas, caso esse seja um problema renda. Eu não sei até que ponto isso surge positivamente, né? Porque eu acho que a escola ela tem que ter um foco, um objetivo. Então, eu entro na escola, eu vou frequentar a escola por quê? Porque eu quero aprender, não porque eu vou ganhar lá no final, né? Então, eu acho que se fosse um incentivo diferente do que monetário, seria mais interessante um prêmio, uma homenagem, um outro tipo de auxílio, se fosse necessário, porque o dinheiro dá a impressão que eu vou estudar porque eu vou ganhar como um trabalho. Não é. Ele tem que ter foco, eu tenho que ter um objetivo, né? E esse objetivo não pode ser só monetário, ele precisa ser educacional. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu tenho um objetivo lá na frente, entendeu? Então, não sei até que ponto isso seria interessante. Já se cobrou muito, né, quando tinha Bolsa Família, a frequência do aluno. Então, era vinculado à frequência do aluno. E os pais obrigavam os alunos para não perder Bolsa Família. Por experiência própria. Se você ligasse para uma mãe, olha, teu filho está faltando, você vai perder a bolsa. No dia seguinte ele chegava na escola, até arrebentado, mas ele chegava. É a realidade, gente. Então, se vinculou a um dinheiro, ele não vem porque ele quer aprender, ele vem porque a mãe que precisa daquele dinheiro vai ajudar no orçamento, né? E, então, eu não sei até que ponto esse paternalismo, né? Porque é um paternalismo, né? Então, talvez se ajudasse de outra forma, não sei. Eu ainda não tenho isso muito concreto, né? Então, não sei se esse projeto aí do dinheiro seria muito interessante. E como você disse, você tem muito tempo vendo essa área, né? Então, existem alguns projetos que foram criados com a intenção de reduzir essa evasão dos alunos, que são projetos interessantes, que parecem ou que, sei lá, poderiam ser bons. O professor tinha feito sobre isso. Eu acho assim, nós costumávamos, assim, quando nós tínhamos muito problema de evasão, a gente fazia busca ativa, quem não tinha roupa para voltar, quem tinha algum problema emocional, a gente conversava com os pais, sabe? Não vou voltar por causa de trabalho, aí a gente conversava com os pais, olha, não pode trabalhar, menor de idade, tem que frequentar a escola, né? Conselho tutelar. Então, mas um projeto em si mesmo não se tinha. O projeto que veio foi a escola de tempo integral. Eu acho que o Estado pensou nisso. Vou trazer esse adolescente para a escola, ele vai ficar o dia inteiro, se ele tem problema de alimentação, ele vai ter 3 refeições. Os pais gostaram da ideia, porque eles saem para trabalhar, o adolescente não fica na rua. E na escola de tempo integral é muito mais cobrada a frequência, se comunica aos pais imediatamente, né? Então, é uma coisa que, na verdade, ele fechou um pouquinho o espaço, né? Você é obrigada a ir ali, porque a mãe quer que você fique o dia inteiro na escola, você não incorrer em coisas erradas, né? Então, esse projeto da Escola Integral eu acho interessante. É um projeto bom, que precisa ser aperfeiçoado, porque os professores não estão preparados, a grande verdade. Não sei se alguém frequentou aqui período integral. Os professores não estão preparados, porque não existe um projeto concreto. A escola de tempo integral vai fazer isso. Então, se mantém o aluno dentro da escola,
Se dá a refeição, se dá o material, e existem projetos de trabalho, teatro, cinema, música, né? Isso o adolescente gosta, então é mais atrativo. Eu acho que essa saída do período integral tem sido bastante importante. Bastante mesmo. E como a senhora disse, né, eu conheço pessoas que estudam no integral e justamente essas atividades extracurriculares animam mais eles e até mesmo aqueles que sentem que seria melhor assim, ter essas atividades extracurriculares aplicadas na escola deles. Que eles, como posso dizer, seria Incentivo? isso, um incentivo a mais para eles frequentarem a escola. Exatamente. Porque eles trabalham muito essa parte, né? Porque eles têm um período conteudista, né? Que é o que diz a grade curricular, e depois eles têm um período mais recreativo, musical. Então se descobrem vários talentos, né? E eles se sentem valorizados. E caiu o número de evasão. Estou certa? Caiu o número de evasão. Tá? Só que ainda precisa aperfeiçoar, né? Precisa preparar o professor precisa ter, né, um foco ali e ser preparado, porque a escola de integral é bonita, mas nem todos têm preparo, né? Tanto é que a gente vê que tem professor que desiste. Como foi falado, né? Primeiro observar e ver o que melhor se aplica em questão. Isso, exatamente. Mas a escola deu certo, a escola integral deu certo nesse sentido. O aluno ficar o dia inteiro dentro da escola, ter alimentação, tem material, tem atividades recreativas, tem atividades educacionais, se descobrem muitos talentos, participam de concursos, normalmente inscrevem os alunos em concursos, porque tem mais tempo, né? Então, eu, na minha opinião, assim, eu não dei aula em tempo integral, mas minhas amigas continuam lá, na escola que eu trabalhei. E a gente sempre conversa e o retorno é esse, que o retorno é muito bom. Porque eles gostam muito de ir à escola. Porque ensino de projetos, né? É assim mesmo? Que escola? Qual escola tem integral? De Batuba. Tá. Na Praia Grande tem muitas escolas já, que tem integral. E tem dado certo. É o preparo do professor e também do ambiente. Precisa aperfeiçoar um pouquinho, né? Isso. É um projeto que foi aí lançado, que tem dado certo, tem se expandido, mas que precisa ser aperfeiçoado. Né? Como tudo, né? Quando você vai lançar alguma coisa nova, você tem que preparar. Voltamos já com a continuação. A gente vai pausar rapidinho para recomeçar a conversa. Ai, eu quero. Aí eu quero... Isso foi